Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão, tempo para analisarmos os resultados das eleições gerais angolanas. O economista Carlos Rosado é o convidado de Ligia Anjos. Convidado. 14 milhões de angolanos foram ontem chamados às urnas para as eleições gerais, de acordo com os últimos resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Os resultados provisórios das eleições em Angola dão a vitória ao MPLA, o partido no poder, com 52% dos votos, e a UNITA, o maior partido da oposição, com 42%, numa altura em que pouco mais de 80% dos votos foram contabilizados. Em Luanda, os resultados invertem-se. O MPLA consegue 33% dos votos, a UNITA 62%, resultados que não são surpreendentes, segundo o economista angolano Carlos Rosado, que lembra que esta corrida à liderança nunca foi tão renhida desde o regresso da paz à Angola em 2002. A vitória da UNITA em Luanda acho que não é surpreendente. O valor, 62%, é um score fantástico para a UNITA, mas de alguma maneira já era esperada a vitória da UNITA. Temos ali depois aqui alguns, nomeadamente Benguela, que não consegue ganhar. Não há sondagem em Angola e a verdadeira sondagem é a sondagem das urnas. E agora está a CNE a dar estes resultados. E se a UNITA, de alguma maneira, não concordar com estes resultados, tem que apresentar resultados alternativos. O ónus da prova cabe à UNITA. A UNITA tinha uma conferência de imprensa marcada para esta manhã, mas eu espero que a UNITA, se reclamar dos resultados, apresente a sua própria contagem. Estes resultados dos 52,1% para o MPLA, 42% para a UNITA, parecem-me resultados mais verosímeis. Tal como vem acontecendo desde 2008 ou desde 2012, o MPLA vem perdendo à volta de 10 pontos percentuais por eleição e agora volta a perder os 10 pontos percentuais. Parece-lhe que a preponderância dos meios de comunicação sociais estatais com cobertura nacional determinou estes resultados? Eu tenho certeza disso, que os resultados seriam completamente diferentes se a comunicação social tivesse um comportamento diferente, um comportamento mais imparcial, mais isento, porque justamente os melhores resultados do MPLA são nas províncias onde há menos instrução das pessoas, há menos acesso à internet, quer dizer, há menos informação. Nesses locais, a única coisa que chega são os órgãos de comunicação social públicos, a Rádio Nacional de Angola, a Televisão Pública de Angola, o Jornal de Angola, e portanto, se é que há fraude em Angola, eu diria que o epicentro da fraude eleitoral em Angola está na comunicação social pública, da mesma forma que o epicentro da corrupção em Angola estava na Sonangol. A fraude eleitoral a existir em Angola, o seu epicentro é na comunicação social pública, que intoxica as pessoas, fez uma lavagem ao cérebro, e os resultados são esses, porque é notável que o MPLA ainda mantenha um score de 52% num contexto de perda de poder de compra como nunca houve. As minhas contas indicavam 60% de perda de poder de compra, desemprego a níveis nunca antes vistos e, apesar de tudo, o MPLA ainda consegue 52%. Isto é um score notável, do meu ponto de vista, e que só é possível graças ao controle férreo da comunicação social. Houve denúncias ontem de irregularidades. Estas denúncias podem vir a pesar ou não neste desfecho? Aquilo que eu acompanhei, aquilo que eu fui ouvindo sobre a votação foi ordeira, a votação foi pacífica, sem problema absolutamente nenhum. Os problemas começaram depois do encerramento das urnas, em que se diz que houve problemas na contagem, não foram elaboradas atas síntese, ou pelo menos não foram fixadas, porque aqui em Angola a votação ocorre numa assembleia de voto. Essa assembleia de voto tem várias mesas. Em cada mesa é apurado o resultado e é elaborada uma ata dessa mesa. Depois é elaborada uma ata síntese do conjunto das mesas que compõem a assembleia. E essa ata síntese, assinada pelos delegados de lista e assinada também pelos presidentes das mesas, é depois afixada no exterior da assembleia de voto. E isso não terá acontecido
acontecido em muitos casos, mas para isso também a questão é que nós não temos uma comunicação social livre que faça não apenas uma cobertura da campanha eleitoral e da pré-campanha eleitoral, mas que depois dos resultados continue a acompanhar. Não há televisão privada em Angola, são todas públicas e a televisão pública diz aquilo que convém ao governo, não diz rigorosamente mais nada e, portanto, é difícil. Por outro lado, os órgãos de comunicação social privados têm uma situação económica e financeira muito débil e não dispõem de jornalistas para fazer uma cobertura eleitoral à altura, e tudo isto faz com que aquilo que nós ouvimos tenhamos que fazer um fact-check muito grande, porque são informações que não são confirmadas e, portanto, essas denúncias. Por exemplo, ontem a TPA anunciava que militantes da UNITA teriam sido apanhados com atas falsas. Depois veio a CNE dizer que não havia. Enfim, não há uma comunicação social suficientemente livre e suficientemente diversa para que nós possamos avaliar efetivamente essas denúncias que existiram. Mas as denúncias são normais em eleições. Bom seria que não fosse. Agora, o que é importante é que elas depois sejam analisadas e sejam dirimidas. É isso que é efetivamente importante e é isso que a gente não sabe se acontece. Pergunto-lhe qual é a credibilidade da CNE e da presença dos observadores, isto depois do Instituto de Estudos de Segurança ter alertado para um possível processo de violência depois das eleições gerais, pedindo à comunidade internacional de ficar atento e de se preparar para uma intervenção rápida caso fosse necessário. Estas declarações só por si querem dizer muito. Eu acho que os observadores vêm cá passear a Angola, não vêm fazer outra coisa, porque eu pergunto quantos observadores assistiram verdadeiramente à contagem dos votos, não é? Estiveram presentes na contagem dos votos, assistiram à elaboração das atas das mesas, assistiram à elaboração da ata síntese e assistiram à fixação da ata síntese no exterior da Assembleia de Voto. Eu creio que ninguém. Eu próprio já disse, eu tive a acompanhar, até na qualidade de observador nacional também, a votação propriamente dita correu lindamente, que é a única coisa que os observadores vêm cá. O processo eleitoral é todo um processo e os observadores só vêm à parte final e nem à parte final toda assistem, porque o observador deve acompanhar a contagem dos votos, deve fazer essas coisas todas. Eu pergunto se os observadores que vêm fazem isso, se os observadores que vêm ouvem as televisões ou, por exemplo, estão a ouvir agora as televisões aqui em Angola a sustentarem os resultados que estão a ser publicados e só convidam comentaristas favoráveis ao governo e ao MPLA. Eu pergunto se os observadores também veem isso e se também vão colocar isso nos respectivos relatórios. Caso o MPLA seja o vencedor destas eleições gerais com 52%, com uma margem mínima a vencer com maioria absoluta, João Lourenço prossegue sereno para um segundo mandato? Eu acho que o Presidente João Lourenço, a confirmar esses resultados, tem que fazer a leitura devida destes resultados e, sobretudo, do resultado de Luanda, não é? Afinal, Luanda é a capital do país, a capital política, a capital económica, gira tudo à volta de Luanda. Algumas pessoas dizem que Angola é Luanda e o resto é mato. E nós não sabemos, mas eventualmente não existem estatísticas sobre isso, mas há quem diga que a economia de Angola, 65%, 70% é Luanda. E, portanto, acho que o Presidente tem que tirar as devidas ilações deste resultado e tem que fazer mudanças, porque aparentemente não está a funcionar e as pessoas não estão a gostar da forma como está a governar em Luanda e, portanto, acho que o Presidente tem que tirar as devidas ilações e, sobretudo, olhar muito mais para a juventude, não é? A Angola toda é jovem, mas especialmente Luanda. Pessoas jovens, a taxa de desemprego entre os jovens anda à volta de 55%. Os jovens entre os 15 e os 24 anos. Muitos desses jovens não trabalham nem estudam. E, portanto, o Presidente tem que olhar para essa gente e arranjar maneiras de soluções para os problemas destas pessoas e, portanto, tem que tirar ilações deste resultado, sem dúvida absolutamente nenhuma. Falava-se muito de continuidade ou mudança, apesar dos resultados provisórios darem maioria ao MPLA. Angola vive hoje uma mudança? Eu diria que aquilo que confirmarem estes resultados, aquilo que os eleitores pedem é mudança na continuidade.
é isso que os eleitores, ok, votaram na continuidade do MPLA, mas há aqui claros sinais de quererem mudança ao nível das políticas, ao nível da forma como o Presidente se relaciona com as pessoas, tudo isso, com as populações. Eu penso que claramente é este o sinal, mudança na continuidade. Era o economista angolano Carlos Rosado, o nosso convidado desta quinta-feira.